Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou analisar o personagem Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, que você possivelmente já ouviu falar, já deve ter visto algum filme dele, ou então deve ter visto alguma história em que ele aparecia, que é um dos personagens mais famosos, né, dos últimos tempos, do século passado, pelo menos, né. Na verdade, a data de publicação dele, se não me engano, foi século XIX ainda, né. Deixa eu ver aqui a minha cola. Isso mesmo, ele é do final do século XIX e início do século XX, então ele é o arquétipo do investigador que nós temos hoje em dia. É muito comum que quando alguém cria um detetive ou algum investigador se inspire fortemente no Sherlock Holmes, até o Batman é inspirado no Sherlock Holmes, por exemplo. Então hoje é uma análise do personagem, não é de algum filme que ele apareceu, não é de algum conto do personagem, é realmente dele como um todo, focando nos livros, nos contos e nos romances do Sir Arthur Conan Doyle. Eu vou analisar aqui a aparência dele, comportamento, motivação, histórico e diferencial do personagem, para a gente compreender melhor como é que ele é elaborado nas histórias, tanto para quem gosta de ler, conhecer mais a fundo o personagem, mas também quem gosta de escrever, ter mais ideias para poder criar, quem sabe, os seus detetives nas suas histórias. Então, começando, a aparência do Sherlock Holmes é um gentleman e de um gênio, né? E isso formou essa junção do homem genial, né? Do homem que tem intelecto acima da grande maioria. Possivelmente o cara mais inteligente, né, das histórias dele. Possivelmente o Sherlock Holmes é o cara mais inteligente do mundo, né? Dentro do contexto das histórias dele. Mas ele também é um gentleman, também é um Sir britânico. Então, esses dois elementos de gentleman e de gênio é o que formaram a imagem do investigador que nós temos hoje em dia. Geralmente, investigadores, os principais investigadores, têm algum aspecto de elegância em si, né? De alguma forma ou de outra, eles são pessoas inteligentes demais e elegantes demais também, né? Então, o próprio Batman, né, apesar de ser um cara fantasiado de morcego, ele também é o Bruce Wayne, que é um cara que é sempre elegante, né? Você vê geralmente o Bruce Wayne elegante e o Batman fantasiado de morcego. Então esse aspecto da elegância do personagem acabou ficando como algo assim, o investigador tende a ser um cara charmoso em algum nível, né? A grande maioria dos detetives particulares nós temos também, né, depois do Conan é o autor, Sir Conan Doyle, mas depois do Sherlock Holmes a gente acabou tendo essa imagética, né, a imagem do investigador com um charuto, né, algo também que é muito comum na imagem do Sherlock Holmes, ter um charuto com ele, mas também de ter essa coisa de sentar no sofá confortável, né, aquela casa luxuosa, né, de ter algum tipo de um estilo de vida meio até um dandy, talvez, né, mas esses são aspectos que formaram a aparência, né, a cara do Sherlock Holmes. O comportamento dele, eu atropelei aqui, o comportamento dele é de uma pessoa calma, analítica e viciada. Então, algo que eu acho bem interessante, né, que é um tabu até, mas que o Sir Arthur Conan Doyle teve a coragem de abordar dentro do herói dele, é o vício das drogas, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Ele ser calmo e analítico é uma coisa assim, até mesmo do que os britânicos gostam, na verdade, né? Se a gente for ver, por exemplo, um Doctor Who, é um cara que ele salva o mundo várias vezes, né? Salva o universo várias vezes, e através da inteligência. O britânico não é tão fã dessa questão do herói que resolve tudo no soco, né? Do herói que resolve tudo na força, né? De ter uma superioridade física, bruta. Não é isso que realmente apela para o público britânico. Se for ver, a maioria até dos escritores e dos quadrinistas, né, americanos, eles tendem a valorizar histórias que têm assim, uma abordagem muito intelectual, né? Não só uma abordagem de combate, né, e de conflito, de guerra. Eles não é o que eles valorizam. E
um bom exemplo disso é, obviamente, Sherlock Holmes, que é um cara calmo, é um cara que nas histórias ele não parte pra ação, não é que nem a gente viu no filme do Robert Downey Jr., que eu gosto muito do Downey Jr. como Sherlock Holmes, mas já é uma visão contemporânea, século XXI, né, que adiciona elementos de combate, né, tipo, nos clássicos, né, não teria uma cena do Watson e do Sherlock Holmes lutando juntos, lado a lado, né, caindo no soco com capangas. Isso não era algo que tinha nas histórias. Tinha cena de ação sim, tinha cena de tensão sim, mas era tipo uma pistola, sabe, era uma cena rápida, não era o foco era realmente o... Enquanto que isso é uma coisa muito mais para agradar os olhos dos espectadores modernos, né? A questão do entretenimento de Hollywood, né? Antigamente não era isso. Nos livros não tinha nada disso, era realmente investigações. Então, o Sherlock Holmes era muito calmo e extremamente analítico. Tem uma história em que ele pega um relógiozinho de bolso que o Watson dá para ele e o Watson fala: o que você tem a dizer sobre o dono desse relógio, olhando para ele? E o Sherlock Holmes ele fala: ele possivelmente era um alcoólatra, e começa a falar assim, um monte de coisa, né? E ele explica: não, é porque o relógio está arranhado. Então, se ele está arranhado, é porque possivelmente o dono bebia muito e deixou cair, sabe? Então ele faz uma análise muito aprofundada e traça um perfil muito preciso, analisando unicamente um relógio, tá? O que é genial, esse poder de análise dele, mas cá entre nós também. Eu Bernardo, não sou contra e eu derrubo tudo ao meu redor. Então não é porque o cara derrubou o relógio de bolso no chão e arranhou que ele é alcoólatra. Então também rola um nível também de abstração da narrativa do Sherlock Holmes sempre acertar, tá? Mesmo que essas evidências não tenham sido assim, realmente tão decisivas assim. Mas o cara pega um relógio e consegue descrever com precisão o dono do relógio só analisando os pequenos detalhes dele. Isso é uma coisa interessante do Sherlock Holmes, é esse poder analítico. Outro investigador, né, outro personagem que eu acredito que tem um pouquinho dessa pegada do Sherlock Holmes também, é o anime Death Note, que tem dois personagens, o herói, o protagonista e o antagonista, não dá pra dizer ali quem é herói e quem é vilão, né? Mas o Kira e o L do Death Note, do anime, eles são também gênios, são os personagens do mundo daquelas histórias e estão investigando, né, o caso do Death Note juntos, né, meio que juntos. Então, e tu vê, de novo, né, o Kira, ele é um rapaz elegante também, como eu falei anteriormente, desse arquétipo do detetive, né, por mais que não seja exatamente um detetive, mas ele está na função de detetive, e ele é muito elegante por si só, um rapaz que preza isso. E o L, ele não parece ser tão elegante assim, mas ele vive em luxo, ele vive com um casarão, ele tem um mordomo, né, ele tem tudo que ele quer ao dispor dele, então ele vive em luxo, mesmo ele não sendo elegante. Então tem de novo essa questão, né, do luxo, do gentleman, né, do investigador. Mas voltando ao Sherlock Holmes, a questão do vício dele em cocaína. Ele era viciado também em cigarro, tá? Charuto, cachimbo e morfina também. Mas, se não me engano, a morfina era autorizada. O uso de morfina era autorizado na Inglaterra na época em que as histórias foram escritas. Então, não era um tabu que é hoje em dia. Óbvio que é muito insalubre você usar morfina para fins recreativos, né? Mas naquela época era autorizado. Mas o que mais pega é o vício dele em cocaína, tá? Que isso sim nunca foi visto com bons olhos. E o Sherlock Holmes é usuário de cocaína. Ele é dependente químico, ele é realmente viciado mesmo. Não tem outro termo para usar aqui, né? O que é interessante é a forma como isso dá para o personagem um conflito, sabe? Ele é autodestrutivo. Outro personagem que também é muito similar ao Sherlock Holmes é o Dr. House, por exemplo. Eu tô falando, tô lembrando do que eu tô falando. Mas o Dr. House também é, né, um grande gênio, mas também é um personagem assim, que não é fácil de lidar com ele. O Sherlock Holmes era um cara assim, que tinha um comportamento difícil de lidar, né, e que também tem também os seus outros vícios, né, no caso do House. De todos eles, na verdade, né? Acaba que tem essa magética do detetive gênio, mas tem um nível de vício também pessoal. Mas no caso do Sherlock Holmes é o uso das drogas. Então é bem corajoso da parte do Sir Arthur Conan Doyle
abordar, né, um tabu social, sabe? Abordar um problema social através do protagonista dele, sem ser uma forma assim, moralista, né? Geralmente as histórias tendem a ser muito moralistas, tendem a ser muito tipo, isso é errado, isso é do mal, tem que acabar, sabe? E isso eu acho que é uma maneira válida de abordar, mas não é a única. E se a abordagem de combate também aos vícios for a única abordagem, eu acho que se enfraquece o diálogo. Tem que também explorar e compreender o vício. Não é você apoiar de forma alguma, pelo amor de Deus, não é você apoiar, você incentivar, você chegar certo. Não, é errado sim. Mas para resolver o problema, a gente tem que compreender o problema. Esse que é o ponto. Né? E Sherlock Holmes, da história dele, mostra como é que é a vida de uma pessoa que é admirada pelo mundo inteiro, tá? Uma pessoa que é brilhante, mas que mesmo assim ela tem o vício dela e isso faz mal a ela mesmo assim. Eu acho que isso que é interessante no Sherlock Holmes. Essa questão da como ele aborda o vício. E além disso, alguns fãs, isso aí já não é mais o cânone, mas tem fãs que apontam que possivelmente o Sherlock Holmes era bipolar, talvez ele tivesse síndrome de Asperger, mas isso é avaliações, interpretações de fãs, não é algo que é dito nas histórias, não tem nada que confirme na história que o Sherlock Holmes seja bipolar ou seja Asperger. Mas alguns fãs apontam o comportamento dele como típico, né, de uma pessoa bipolar ou de uma pessoa Asperger. Seguindo, a motivação do Sherlock Holmes é basicamente se dedicar ao máximo ao trabalho dele, tá? Ele é um cara que é muito dedicado, é aquele máquina do trabalhador, né, que vive ao máximo e é excelente em tudo que faz. E também alimentar o próprio vício, né? Isso aí não tem como. Quem tem um vício acaba buscando por esse vício de forma muito ativa. E o Sherlock Holmes, ele quando não está dedicado por completa à missão, ele é um cara de extremos. Por isso que falam que ele é bipolar também. Ele é muito de extremos. Ou ele está muito dedicado a uma missão dele, a um trabalho dele, a uma investigação dele, ou ele se entrega por completo ao vício dele. Então ele tem esses dois extremos constantes na vida dele. O histórico dele é basicamente o melhor detetive do mundo, né? Isso que você sabe logo de cara, é isso que é trabalhado, né? O fato do Sherlock Holmes ser o melhor detetive do planeta, né? No caso, na Inglaterra, mas como todas as histórias acabam botando, né, os seus personagens como os melhores do mundo, né, ele acaba tendo essa questão também de ser realmente o maior investigador do mundo. E com certeza foi o investigador que inspirou, né, já falei aqui de vários outros aqui ao longo desse vídeo. Falei do Batman, falei do Kira e do L, falei do Dr. House. Você vê, são mídias diferentes, são personagens diferentes, são histórias de universos, nacionalidades diferentes, mas que todos eles têm alguma inspiração no que foi estabelecido pelo Sir Arthur Conan Doyle através do Sherlock Holmes. Então ele acaba tendo esse arquétipo, né, de melhor detetive do mundo e realmente como esse detetive que inspirou, né, as gerações seguintes de histórias investigativas. Para finalizar, o que eu falei, o diferencial do personagem é o fato de ele ser um cara idealizado. Tá, isso é muito comum, os heróis e heroínas serem o arquétipo do ideal, né? O Conan, bárbaro, tem algum arquétipo de idealismo nele, tá? Eu falei aqui de vários outros personagens, e a maioria deles, o Ablon, por exemplo, da Apocalipse, da Spor, também é um herói um tanto idealizado, né? Mas enquanto esses são idealizados no sentido da força física, né, do guerreiro, do macho alfa, o Sherlock Holmes é idealizado na forma do gentleman, na forma do gênio. Mas mesmo sendo idealizado, ele não é perfeito. O Conan é meio perfeito, ele é o brucutu perfeito. Ele é muito inteligente, Conan, né? Não é a figura que a gente viu no Schwarzenegger, que é só bruto e forte. Ele também é muito perspicaz, tá? Ele é um guerreiro, ele também entende muito de batalha campal, sabe? O Conan, quando lidera um exército, ele vence, por exemplo. Então Conan é o macho alfa ideal, tá? O Ablon da Apocalipse é também o anjo ideal, né? O guerreiro angélico
ideal também, mas o Sherlock Holmes ele não é perfeito. Ele é ao mesmo tempo idealizado, como tende a ser, mas ao mesmo tempo ele é brutalmente imperfeito também, tanto que só quem atura ele é o Watson, né? Ele não tem os amigos, a não ser o próprio Watson, que só o Watson aguenta o Sherlock Holmes. É também um pouco do arquétipo do Geralt de Rivia, que também é um tanto idealizado, né? Mas que só quem atura o Geralt é o Jaskier, né? Ninguém mais aguenta aquele cara por muito tempo, ninguém mais tolera ele, ninguém mais engole ele por muito tempo, né? Então tem a questão do herói que é melhor do que ele faz, é brilhante sim, mas ele é também uma pessoa difícil de lidar. E aí por isso acaba tendo só aí poucos amigos, talvez um amigo só. Aí no caso do Geralt é o Jaskier, no caso do Sherlock Holmes é o Watson. Mas o que eu acho que é o grande diferencial do Sherlock Holmes é ele ser idealizado e imperfeito. Ele é um gênio, é o epítome do gênio e do gentleman, mas ele também é viciado, ele também é uma pessoa difícil de lidar. Então você acaba tendo essa sensação ambígua sobre ele, que você admira ele, mas você também fica meio pegado de ver, né, os defeitos dele, né, ver como que ele também é quebrado por dentro, como são vários personagens que vieram depois dele também. Não há uma busca por perfeição, pelo contrário, né, há um diálogo entre o idealismo e o imperfeito. Por hoje é isso. Comenta aqui embaixo quem é o seu investigador favorito, quem é o seu detetive particular favorito, quem é o seu investigador favorito. Eu não sei se eu tenho um detetive favorito, mas com certeza a história de investigação criminal, né, a história de mistério e investigação que eu mais gosto é o jogo Revenant de PlayStation 3, que é um jogo que ele emula perfeitamente um filme de thriller, tá? Emula um filme de suspense policial, tá? De realmente você buscar por um crime, por um serial killer na história. Essa é a história que eu mais gosto de investigação. Comenta aqui embaixo quem é o seu detetive favorito, o seu investigador favorito, ou a sua história de investigação também favorita. Comenta aqui embaixo. E se você gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho, compartilha na rede social. E lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeo mercado tutorial, escrita criativa e cultura pop, todo dia de 2020. Então, até mais.